Linguagem de programação mais usada em todo o mundo. A função mais poderosa do Google Planilhas. E além, é claro, de automações e integrações entre diversos aplicativos. Se você se interessou por qualquer um desses assuntos, vem comigo, porque agora a gente vai começar o mini curso de AppScript. A Justiça Militar Americana determina a todo e qualquer oficial que enviar o seu soldado para uma batalha sem uma arma que ele seja julgado pelo Tribunal Militar. Bem, deveria haver uma proteção semelhante a todos os alunos de engenharia, porque os alunos de engenharia não deveriam ser enviados para a vida, para o mercado de trabalho, sem a habilidade de programar. E isso porque o seu sucesso como engenheiro, como engenheira, será amplamente determinado pela sua capacidade de solucionar problemas. E eu sei que você pode ter sucesso nisso, porque hoje o acesso ao conhecimento está muito mais disponível. Em qualquer meio de comunicação, em qualquer aparelho eletrônico, você pode ter acesso ao conteúdo para estudar, para praticar e para adquirir conhecimento. E um desses conteúdos, claro, é o que você está acessando agora, é esse mini curso. E aqui vai minha promessa. O meu objetivo hoje é que nos próximos 60 minutos você tenha contato com uma nova ferramenta que você pode adicionar ao seu arsenal. Então, vamos nessa. Tá, o que é que a gente vai aprender hoje? Hoje eu vou apresentar para vocês uma ferramenta chamada Google Apps Script. O Google Apps Script é uma plataforma baseada na linguagem de programação JavaScript. Através desta ferramenta, a gente pode fazer automações e integrações em aplicativos Google, ou seja, Google Workspace, como Google Docs, Google Sheets, Google Forms, entre tantos outros. Hoje, eu e você, juntos, ao final dos conceitos, na nossa parte final desse mini curso, vamos construir um projeto do zero. Vamos construir uma planilha automatizada que vai gerar um arquivo PDF, um relatório no formato PDF e enviá-lo automaticamente através do Gmail. Mas eu quero deixar bem claro que o AppScript ele é bem versátil, ele é bem flexível. Então aqui eu estou apenas sugerindo uma utilização para que a gente possa aplicar e entender os conceitos, mas tenha em mente que você vai poder aplicar em qualquer tipo de automação, em qualquer tipo de projeto ou outros aplicativos que você se sente familiar e necessita dessa automação ou integração. Então, em suma, o AppScript é o script que fica por trás dos aplicativos da Google e com ele você vai poder conectar os aplicativos Google entre si também, beleza? Mas eu preciso falar para vocês que a gente tem alguns requisitos. Alguns conceitos fundamentais que sem eles é impossível a gente começar a aprender AppScript. Mas a boa notícia é que são apenas 2 requisitos. E quais são eles? Primeiro, você precisa estar familiarizado com o aplicativo que você deseja automatizar ou, caso queira realizar uma integração de aplicativos, você precisa ter familiaridade com estes aplicativos. Segundo requisito, você precisa ter familiaridade nos conceitos básicos, uma noção básica, introdutória da linguagem de programação que é utilizada no Google Apps Script e, como eu já citei, é o JavaScript, a linguagem mais famosa e utilizada em todo o mundo. Tendo esses 2 requisitos em dia, agora sim, a gente pode partir direto para o Google Apps Script, aprender as suas particularidades e então aplicar no nosso projeto ao final desse curso. Se você não tem familiaridade com nenhum desses requisitos, fica tranquilo, fica de boa, porque eu e você vamos dar uma passada aqui, vamos dar uma pincelada nos conceitos principais do Google Planilhas e do JavaScript. E com essa visão geral que eu vou passar para vocês, eu tenho absoluta certeza que vocês vão conseguir aprender AppScript e aplicar junto desse projetinho que a gente vai fazer juntos. E o melhor, usar em qualquer outro tipo de projeto que você queira fazer por conta própria. Beleza? Então, vamos nessa. A gente vai começar aprendendo JavaScript. Bom, se você algum dia já teve curiosidade em conhecer e aprender JavaScript, bem, chegou a hora. Vamos lá passar pelos conceitos principais e fundamentais do JavaScript. E eu me refiro a conceitos como variáveis, objetos, funções, estruturas condicionais
e estruturas de repetição. Aprendendo essa sintaxe e algumas nuances que existem no JavaScript, a gente está pronto para ir direto para o AppScript, beleza? Então bora nessa! Então vamos lá, galera, vamos começar pelas variáveis. Variáveis. Bom, como é que a gente declara uma variável no JavaScript? É muito simples. A gente vai usar o termo var, de variable. Então, a gente coloca var, em seguida o nome da variável, por exemplo, nome. E aí a gente pode atribuir qualquer valor a essa variável. Por exemplo, Túlio. Se eu quiser printar o valor dessa variável no console, eu vou usar o console.log e dentro do parênteses eu coloco o nome da variável que contém o dado. Com isso eu posso rodar aqui em run e está lá, o Túlio. Agora, se por um acaso eu quiser mudar o valor dessa variável, né, inserir um outro dado nessa variável, então é muito simples. Eu chamo a variável e atribuo um novo valor a ela, por exemplo, Damasceno. E agora o console.log, quando eu rodo, vai imprimir o Damasceno na tela. Vale citar que o JavaScript é uma linguagem que utiliza o formato de tipagem dinâmica, ou seja, a gente vai usar o termo var para qualquer tipo de variável, para qualquer tipo de dado. Eu não preciso determinar na declaração da variável que ela se trata de uma variável para armazenar em números, string, objeto, array, não importa. Eu não preciso determinar o tipo de dado que essa variável vai armazenar, porque o JavaScript usa uma tipagem dinâmica, ou seja, a variável pode assumir qualquer tipo de dado. Você pode mudar quantas vezes você quiser o conteúdo daquela variável, inclusive de diferentes tipos de dado. Tudo bem? Isso torna a programação até mais simples. Bom, agora eu vou comentar esse trecho de código, já que aprendemos a declarar variáveis. Vou comentar. E vamos para o próximo tópico. O próximo tópico são as funções. E aqui uma atenção especial, porque é através dessas funções que a gente vai poder fazer as automações lá no AppScript. Sempre que você for automatizar qualquer coisa, usando o AppScript, vai ser através das funções. Para declarar uma função, a gente vai usar a palavra reservada function, em seguida o nome da função, por exemplo, somar. Em seguida, abre parênteses e dentro dos parênteses você pode colocar argumentos. No meu caso, eu vou colocar o A e o B. E aqui um adendo. Quando você está declarando uma função, aquilo que está entre os parênteses, a gente chama de parâmetro. Beleza? Não esquece disso. Quando a gente está declarando uma função, aquilo que está dentro do parênteses é o que a gente chama de parâmetro. Nesse caso, eu tenho dois parâmetros. Eu tenho o A e o B. E aqui dentro das chaves, eu posso colocar aquilo que eu quero que seja executado. No meu caso, eu vou colocar, para que seja printado no console, uma soma de A e B. Agora, quando eu rodar, não vai aparecer nada. Sabe por quê? Porque a gente apenas declarou a função. Agora a gente precisa chamá-la, executá-la. Beleza? Como é que a gente faz isso? É muito simples. Pulo algumas linhas aqui e coloco somar, parênteses. Como eu estou chamando a função somar, aquilo que está entre parênteses agora é denominado de argumento. Quando a gente declara, é parâmetro. Quando a gente chama, é argumento. Então, eu vou passar como argumento os números 5 e 10. E vou executar. 5 mais 10, 15. Está lá o resultado no console. Agora eu vou apresentar para vocês talvez o conceito mais importante do JavaScript. É o que chamamos de objetos. Agora eu vou comentar esse código, esse trecho de código. E vamos lá, para os objetos. Objetos. Bem, objeto é uma estrutura de dado. Nele você pode armazenar diversas informações. É como um array, por exemplo. Mas é um pouco diferente. E vou mostrar para vocês como é que é a sintaxe dele e como ele funciona. Então o objeto ele deve ser armazenado dentro de uma variável. Para isso eu vou usar
o termo var, como eu já falei para vocês, e vou colocar aqui, vou chamar essa variável de Túlio. Dentro dessa variável, eu vou armazenar um objeto. E para declarar um objeto, eu basicamente coloco duas chaves. Vou abrir essas chaves para poder trazer as informações para dentro desse objeto. Diferente do array, em que cada posição do array é numerada, começando da posição 0 e assim por diante, 0, 1, 2, 3 e assim por diante, no objeto, cada posição ela é nomeada. Ou seja, não é a posição 0, 1, 2 e 3. Não é assim que funciona. Cada posição, você pode atribuir um nome para aquela posição que você desejar. E, na verdade, no objeto a gente não chama bem posição no objeto. A gente chama de propriedades do objeto. Então, eu vou declarar aqui algumas variáveis para você ver como é que funciona. Primeira propriedade, eu vou chamar de nome. E dentro dela, eu vou colocar o meu nome, Túlio. Em seguida, vírgula. E agora eu vou declarar outra propriedade. Por exemplo, idade. E aí eu vou colocar 21, vírgula. E por fim, eu atribuí uma propriedade chamada hobby. E vou colocar aqui o que eu gosto de fazer, que é joga basquete. E pronto, está lá. Tenho 3 propriedades colocadas dentro do meu objeto. Então, aquilo que está dentro das chaves, tudo isso aqui que está dentro das chaves, é o meu objeto que está armazenado na variável Túlio. Dentro desse objeto Túlio, eu vou ter 3 propriedades: nome, idade e hobby. Cada propriedade tem o seu valor, Túlio, 21 e basquete, beleza? Mas aí, se eu colocar, por exemplo, aqui, console.log e dentro eu colocar para ser impresso, para ser printado no console, a variável Túlio, olha o que vai aparecer. O objeto completo ali, ó, tá vendo? As chaves, né, as propriedades, nome, idade e hobby. E os seus respectivos valores que estão armazenando, né? Mas olha que interessante. Se por um acaso eu quisesse que fosse printado lá no console apenas o meu hobby, como é que eu faço isso? É aí que vem a sintaxe que eu vou mostrar para vocês agora, para que a gente possa acessar as propriedades do objeto. E é muito simples, é apenas usando um ponto. Olha que interessante. Então eu venho aqui, ó, depois de Túlio, e coloco um ponto. A partir de agora, eu vou acessar as propriedades do objeto Túlio. Nesse caso, eu quero acessar qual propriedade? Hobby. Então eu vou digitar hobby. Então agora eu vou rodar de novo e vamos ver o que é que aparece. Está lá, basquete. Bem, isso aqui é o mais importante de objeto, essa sintaxe do ponto e de poder acessar as propriedades do objeto, isso é o mais importante. Mas tem uma última coisa que eu preciso falar para vocês. Se por um acaso, dentro do objeto Túlio, colocar aqui mais uma propriedade, vírgula, pulo a linha, e vou declarar aqui uma propriedade chamada apresentação, certo? Dentro da propriedade da apresentação, eu vou colocar uma função. Olha que interessante. Lembra lá da função que a gente viu agora há pouco? Pronto. Eu vou colocar dentro dessa propriedade a apresentação. Então, eu vou colocar aqui function. Vou declarar uma função aqui, inclusive. O nome da função, vou chamar de apresentação. E aí, dentro dessa função aqui, ó, que eu estou declarando, eu vou colocar o seguinte, olha que interessante, eu vou trabalhar com as outras propriedades que eu já tenho, né? Eu vou declarar algumas variáveis aqui dentro, vou chamar de uma variável nome, e dentro da variável nome eu vou armazenar o Túlio.nome. Em outra variável eu vou colocar a idade, vou armazenar o quê? O Túlio.idade. E por fim, o hobby, que eu vou armazenar o Túlio.hobby. Bom, então, agora que eu declarei essas variáveis, opa, ficou faltando, ó, muito cuidado aqui, coloquei um hífen ao invés de um igual. Então, deixa eu apagar aqui, coloquei um igual, beleza. Agora, eu vou colocar um console.log, certo? Eu vou manipular essas informações que eu tenho nessas variáveis. Então, console.log, e dentro do console.log, olha o que eu vou colocar.
Eu vou abrir um string, né, colocando essas aspas. Pode ser, inclusive, aspas simples ou aspas duplas, tanto faz. Eu vou usar aspas simples aqui. E para concatenar duas strings ou duas variáveis, dois dados, não importa, você vai usar o mais. É como a gente concatena no JavaScript. Entre essas duas strings, eu vou colocar a variável nome, certo? Lembrando, variável nome, o que é que ela está armazenando? Ela está armazenando um Túlio, essa string Túlio. Por quê? Porque ela está acessando a propriedade nome do objeto Túlio, beleza? Em seguida, eu vou colocar assim, espaço, tem, aí aqui eu vou colocar idade, concatenar com espaço, anos, e gosta de, espaço, e concatenar com hobby. Por fim, um ponto. Então, o que é que vai aparecer em tese, né? Túlio tem 21 anos e gosta de basquete. Ponto. Vamos ver se funciona? Mas antes de ver se funciona, né? Primeiro, a gente precisaria chamar essa função. Como é que a gente faria? A gente acessaria primeiro o objeto, Túlio. Em seguida, usa o ponto para poder acessar as propriedades desse objeto. Qual é a propriedade que eu quero acessar? A apresentação. Mas como a apresentação armazena uma função, eu preciso colocar parênteses. E aqui vem uma observação. Todo objeto ele tem várias propriedades, certo? O objeto vai ter propriedades. Essas propriedades elas vão armazenar dados, tudo bem? Mas quando uma propriedade ela armazena uma função, a gente deixa de chamar essa propriedade de propriedade e passa a chamá-la de método. Então, quando você tem uma função dentro de uma propriedade de um objeto, você agora passa a chamar essa propriedade de método. Beleza? Então, na verdade, a apresentação é um método do objeto Túlio. Vamos ver o que é que aparece agora aqui no console. Eu acabei de limpar ele porque eu estava fazendo uns testes, mas vamos ver o que é que aparece agora. Ao rodar o script, tá lá. Túlio tem 21 anos e gosta de basquete. Beleza? Isso é o mais importante de objetos. Isso aqui é muito importante, a gente vai usar bastante no nosso projetinho. Beleza? Vou comentar esse trecho de código e vamos para os nossos últimos conteúdos de JavaScript. São os mais fáceis agora. As estruturas condicionais e de repetição. Eu vou colocar tudo num tópico só. E de repetição. Beleza? Galera, é muito parecido com as outras linguagens. Para você usar o if aqui no JavaScript, você vai colocar if, depois parênteses, aí você vai colocar a condição aqui. Então, se 1 é igual a 1, vai executar o que está dentro da aspas, ou na verdade das chaves. Por exemplo, console.log, vou colocar aqui deu certo. Beleza? Caso não seja igual a 1, caso 1 não seja igual a 1, aí você coloca aqui, após as chaves, o else, abre outras chaves e bota o que você quiser que seja executado. Por exemplo, não deu certo. Vamos executar, ver o que é que aparece. Deu certo, porque 1 é igual a 1. Mas agora, olha que interessante. Se eu colocar uma string contendo o valor 1, vamos tentar? Vamos ver o que é que aparece? Deu certo também. Sabe por quê? Porque o operador lógico igual a igual, ele compara apenas o conteúdo dos dados. Apenas os conteúdos daqueles dados. Se você quiser comparar tanto o conteúdo quanto o tipo daquele dado, nesse caso temos um número e uma string. Se a gente quiser comparar, além do valor, comparar o tipo de dado, a gente precisa adicionar mais um igual. Quando a gente coloca esse outro operador lógico com 3 iguais, aí sim a gente está comparando de forma mais específica. Quando a gente apertar para rodar, olha agora, não deu certo, porque um número é diferente de um string. Beleza? Vou comentar esse trecho de código e vamos para o último assunto, que é estrutura de repetição. E aqui, muito simples também, for, dentro do parênteses, você vai declarar uma variável que vai ser o seu contador, por exemplo, 1.
Vou colocar para começar no 0 e vai rodar o for enquanto o i for menor do que 10 e o i sempre vai ser incrementado em 1 à medida que finalizar o laço, finalizar a execução do for. E aqui dentro eu vou colocar com console.log 1, beleza? Na verdade, console.log i, beleza? Vamos ver o que é que aparece agora quando rodar. Tá lá, 0, 1, 2, 3, até o 9 e para no 10, porque o i só executa enquanto for menor do que 10. Bom, gente, espero que vocês tenham conseguido acompanhar esses assuntos, esses fundamentos da linguagem de programação JavaScript. Se você não conhecia, foi uma ótima oportunidade para ter o primeiro contato. Eu, particularmente, gosto bastante da sintaxe dessa linguagem e é o que a gente vai estar utilizando nos nossos projetinhos de AppScript. Mas a gente não para por aqui. Ainda falta mais um requisito e esse requisito, para o nosso caso agora, é o Google Planilhas, porque é esse aplicativo que a gente vai usar para o nosso projeto. Eu não vou passar horas explicando sobre o Google Planilhas. A gente vai ver apenas duas funções que são muito importantes para que a gente possa fazer a nossa planilha. E já dando spoiler, vai ser uma planilha de controle financeiro. Então vamos lá aprender sobre Google Planilhas agora. Sobre o Google Planilhas, precisamos conversar sobre duas funções que vão ser úteis para a gente, para o nosso projeto. Elas se chamam sort e query, sendo a query a função mais poderosa de todo o Google Planilhas. Então também é uma ótima oportunidade para você ter contato com essa função. Então, bora lá. Para a gente começar a aprender as funções, eu coloquei essa pequena base de dados aqui, bem simples, apenas com 5 nomes e 5 idades. Então eu tenho essa base de dados. Caso eu queira ordená-la de outra forma, eu posso usar uma função chamada sort. Então vou entrar aqui nessa célula, vou digitar igual sort. E aqui vem conceitos de programação que a gente viu agora há pouco, que é o conceito de função. Sort é a função que a gente está chamando. Dentro do parênteses, vamos colocar os argumentos. Nesse caso, o primeiro argumento, quando você aperta nessa interrogação, vai trazer essa sintaxe aqui, que vai te ajudar a usar essa função. O primeiro argumento é o intervalo, então eu posso selecionar o intervalo puxando com o mouse, da primeira célula até a última, ou eu poderia simplesmente digitar A1, dois pontos, B6. Para finalizar esse argumento, eu uso ponto e vírgula e passo para o próximo, que é a coluna que eu quero classificar. Nesse caso, eu quero classificar pela idade, ou seja, vou colocar a coluna 2, que nesse caso é referente à coluna B. Coluna 1 é a coluna A e coluna 2 é a coluna B. O terceiro argumento é se eu quero que ele ordene de forma crescente ou decrescente. Como eu quero que seja de forma crescente, eu vou colocar o 1 e posso fechar a minha função. Antes de dar Enter, eu vou fazer apenas uma correção. Ao invés de colocar da A1 até a B6, eu vou colocar da A2, porque eu quero apenas os nomes. Aquela primeira linha eu coloquei apenas para referenciar e ficar mais fácil para vocês entenderem. Agora sim, ao fechar essa função com um parênteses e pressionar o Enter, está lá a base de dados ordenada de forma crescente. 20, 21, 22, 23 e por fim 25. Beleza? Essa é a primeira função que eu quero que vocês tenham em mente para que quando a gente for para o projetinho vocês possam acompanhar. A segunda função que a gente vai aprender é a query. Eu vou trazer um exemplo bem simples, mas saiba que essa função é extremamente poderosa. O que é que eu vou fazer? Eu vou vir nessa célula G1 e vou adicionar a função query. Como qualquer função, eu preciso passar os argumentos para executá-la. O primeiro argumento, como vocês estão vendo aqui na ajuda, vai ser os dados, a base de dados. E o que é que eu vou usar? Eu vou usar essa que eu acabei de ordenar. O segundo argumento é a consulta. E aqui é onde a mágica acontece. Na verdade, é aqui onde tudo acontece da função query. Você vai precisar abrir duas aspas, certo? Dentro dessas aspas, a gente vai usar uma sintaxe semelhante a uma linguagem chamada SQL, a linguagem de consulta estruturada que é usada em diversos contextos da programação. Mas não precisamos aprender agora, vamos aprender o que é que a função query quer receber. Vamos lá. A função query ela serve para a gente poder filtrar de alguma forma
aquilo que a gente quer daquela base de dados que a gente está analisando. O que é que eu vou querer puxar desse intervalo aqui que está em amarelo? Eu vou querer que ele me traga apenas o nome das pessoas e a idade daquelas que tiverem uma idade menor do que 23. Tudo bem? Então, seria o Gabriel, né? O Túlio e a Kaline. Rafael e Rodrigo não viriam após a gente filtrar com a função query. Como é que a gente faz isso? A gente vai fazer o seguinte. Select as colunas D e E, que são essas duas aqui, where, onde a coluna E for menor do que 23. Ou seja, a função query vai selecionar as informações da coluna D e E sempre que a coluna E for menor do que 23. Agora eu posso fechar o parênteses e dar o Enter. E está lá. Gabriel, Túlio e Kaline. Os únicos que têm menos de 23 anos. Beleza? Esse é um exemplo simples para que você entenda como funciona a função query e, portanto, consiga acompanhar no nosso desenvolvimento do nosso projeto que vamos fazer em instantes. Bom, galera, sobre Google Planilhas era basicamente isso. Agora a gente vai dar uma olhadinha diretamente naquilo que vocês vieram a aprender, que é o AppScript. Tranquilo? A gente vai ver como é a IDE, a gente vai ver as principais classes e algumas particularidades dessa plataforma. E logo em seguida, vamos direto para a construção do projeto. Agora que temos os dois requisitos em dia, agora sim, vamos aprender aquilo que a gente tanto quer aprender, que é o Google AppScript. Sobre esse tópico, antes da gente ir para o projeto, é claro, eu preciso mostrar para vocês aqueles conceitos iniciais, como criar um script lá no Drive, né? Como poder referenciar a qual documento você vai querer automatizar, quais aplicativos você vai querer integrar, como executar todas as automações que a gente pretende fazer. E eu vou mostrar para vocês agora, inclusive podem acompanhar, eu recomendo que vocês utilizem, se possível, uma conta do Google institucional, porque você vai ter acesso a scripts de forma ilimitada. Isso é muito bom, mas se você estiver usando o seu Gmail pessoal, também não tem problema nenhum. Então vamos lá. Então aqui estou eu na minha pasta, onde eu criei a planilha Funções Importantes, que acabamos de criar. E eu vou mostrar para vocês duas formas de gerar um script do Google. A primeira forma, e a que eu recomendo, é você acessar o seu arquivo que você quer automatizar. Então, nesse caso, funções importantes. E aqui dentro da planilha você pode apertar em extensões e logo em seguida AppScript. Muito simples. E pronto, você está dentro da IDE do AppScript. É aqui onde você vai poder usar o JavaScript e os seus conhecimentos relacionados a AppScript e ao aplicativo que você deseja automatizar e criar os seus scripts. Beleza? Vale citar que quando você gera um script dentro de um aplicativo Google, que foi o que a gente acabou de fazer usando o Google Planilhas, saiba que esse script que você acabou de gerar, ele está vinculado com esse arquivo, com essa planilha que você utilizou para gerar o script. Eles estão conectados. Quando você for para o script, você não precisa referenciar essa planilha usando o link do URL dessa planilha, por exemplo. Não, porque eles já estão conectados. Agora, voltando aqui para o meu Drive, para a minha pasta, eu vou mostrar para vocês a segunda forma de criar o script, que é um script independente, em que você pode vir aqui em Novo, Mais e Script do Google Apps. Ao apertar em Script do Google Apps, você vai ser direcionado para o seu script que você está acabando de gerar. E vale ressaltar que esse script que você acabou de gerar, ele não está vinculado com nenhum arquivo, com nenhuma planilha, com nenhum formulário, com nenhum documento. Ou seja, ele é completamente independente. E aí, sempre que você quiser acessar informações de algum arquivo, você vai precisar referenciar utilizando o URL, o link daquele arquivo. Tranquilo? Então, para o nosso caso, a gente não vai usar essa opção. A gente vai usar a opção do script que está vinculado diretamente com o nosso arquivo, que no nosso caso é aquela planilha. Vou voltar para lá então.
Então voltei aqui para a planilha e agora eu vou acessar o script dela. Beleza, estou aqui no script da minha planilha. Aqui, galera, eu vou começar a familiarizar vocês um pouquinho com esse ambiente. Então você pode dar um título para o projeto, por exemplo, Introdução ao AppScript, renomear. E você vê de cara que aqui tem os arquivos, você pode adicionar novos arquivos, que pode ser no formato de script, né, que vai aceitar o JavaScript, ou HTML. Fique à vontade. A gente vai, para o nosso projeto, a gente vai usar apenas um arquivo, mas isso aqui é como você vai modularizar o seu projeto, é mais questão de organização, enfim. Para o nosso caso, vamos usar apenas o arquivo código. E aí você vê que aqui já vem de cara, por padrão, com essa função, ó, denominada de myFunction. Mas não tem nada dentro dela. E vamos lá, vamos começar a aprender AppScript. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como funciona, como é o console do AppScript. Lembra lá quando a gente estava aprendendo o JavaScript, a gente usava o console.log? Pois é, aqui no AppScript a gente vai usar o logger.log. Mas funciona da mesma forma. Aqui dentro a gente pode colocar o que a gente quiser. Por exemplo, olá mundo. Agora eu vou salvar nesse botãozinho aqui e pronto. Depois que o projeto está salvo, ele pode agora passar a ser executado. Por quê? Porque a gente adicionou um conteúdo dentro da função e agora ela pode ser finalmente executada. Antes ela não tinha nada, então não tinha nem como executar. Então agora eu posso escolher aqui, ó, nessa opção, ó, selecione a função para executar. Isso significa que se eu tivesse várias funções aqui, que é o que a gente vai fazer inclusive, várias funções aqui, para a gente poder selecionar qual a gente quer executar aqui na IDE, a gente vai usar essa setinha. Beleza? Vou apagar aqui. E qual é a função que eu vou usar? A única que tem, que é myFunction. Certo? Eu vou até renomear ela, vou colocar de início. Ao salvar, você vai ver que myFunction aqui, ó, vai mudar para início. Então acabamos de declarar a nossa função. Para que essa função seja executada, a gente precisa chamar ela. Lembra? E aqui no AppScript, dentro da IDE, a gente pode chamar, não precisando necessariamente colocar aqui início e em seguida o parênteses. A gente não precisa fazer dessa forma. Quando a gente está aqui dentro da IDE, fazendo os testes, enfim, a gente pode usar apenas o botão executar. Porque quando a gente apertar o botão executar, o AppScript entende que ele deve executar a função que a gente selecionou aqui, ó, que no caso é início. Então é como se essa opção aqui, ela estivesse chamando a função. E aí ao apertar executar, vai ser executado o que está dentro da função. Vamos ver? Executar. E está aqui, ó. Esse é o console do AppScript. Posso aumentar aqui um pouquinho. E você pode ver que foi printado a mensagem Olá Mundo. Esse logger, esse console aqui, ele vai ser muito útil para a gente durante o desenvolvimento do código, a gente ficar constantemente fazendo códigos e não passar muito tempo sem ver se está dando certo e não correr o risco de fazer muitos retrabalhos, beleza? Então a primeira coisa que eu queria falar para vocês é o console do AppScript. Segunda coisa é que no AppScript a gente tem diversas funções que já vêm embutidas assim, no próprio AppScript. Já é como se fosse da biblioteca do AppScript. E aí, falando em biblioteca, documentação, vocês vão poder acessar o site oficial do AppScript. Então, vamos no Google aqui e digitar Google Apps Script. A primeira opção é esse aqui, ó, Google Developers, e esse é o site oficial do Google AppScript. Aqui você vai ter toda a documentação necessária que você vai precisar para os seus projetos. Então, se eu quiser saber como enviar um e-mail automaticamente, como usar um determinado método, uma determinada função, é nesse site e você pode navegar e se aventurar por ele, beleza? Essa aqui é a nossa referência. Mas agora voltando aqui para o script. Eu preciso mostrar para vocês as principais classes, né? Que são grandes objetos, que nesses objetos estão contidos
diversos métodos, diversas propriedades que a gente vai poder usar e que já está prontinho. Na biblioteca do AppScript, a gente vai poder usar todos esses métodos, todas essas propriedades e assim conseguir fazer as nossas automações e integrações. Então, primeiro, para o nosso caso, mais importante, como é que a gente acessa os métodos que são referentes ao Google Planilhas? A gente precisa chamar a classe do Google Planilhas, que é Spreadsheet App. Essa classe Spreadsheet App, ela vai ter diversos métodos. Para acessar esses métodos, vocês lembram? É só usar o ponto. Então, quando eu coloco o ponto, vocês vão ver que vão ter aqui, ó, diversos métodos, diversas propriedades que você vai poder usar. E isso serve não só para o Google Planilhas. Existem outras classes, como por exemplo, Google Docs, você vai usar o Document App. O Google Forms, você vai usar o Form App. O Gmail, você vai usar o Gmail App. O Google Slides, você vai usar o Slides App. E assim por diante. Então, sempre que você quiser acessar algum arquivo, seja qualquer um desses tipos de arquivos, você vai precisar, primeiramente, acessar a classe dele e, em seguida, os métodos para fazer as automações. No nosso caso, a gente vai estar utilizando duas classes. A Spreadsheet App e o Mail App. Isso aqui é válido para qualquer e-mail, certo? A gente poderia usar o Gmail App também, sem problema algum. Mas para o nosso caso, para o nosso projeto, a gente vai usar o Mail App, que é praticamente a mesma coisa. Então, essas vão ser as duas classes e dentro delas vamos usar alguns métodos prontos do próprio AppScript para a gente fazer nossas automações. Tranquilo? Galera, parece pouco, né? Eu mostrei para vocês o console, mostrei para vocês o ambiente, mostrei para vocês algumas classes. Mas, para a gente entrar em detalhes, eu vou deixar para o nosso projeto. Eu quero que vocês aprendam na prática. Vamos colocar em prática, vamos colocar a mão na massa. Já produzindo esse nosso projetinho, vocês vão me acompanhar nesse desenvolvimento e vocês vão aprender no AppScript durante o desenrolar desse projeto. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir acompanhar e vão aprender muito mais a gente já colocando a mão na massa. Tranquilo? Então, o nosso projeto vai ser uma planilha de controle financeiro. Eu vou disponibilizar aqui no link do YouTube para vocês acessarem a planilha, criarem uma cópia dessa planilha e desenvolverem o script de vocês nessa planilha nessa cópia que vocês vão gerar. Bem, nessa planilha a gente vai gerar um relatório, transformando ele em um arquivo PDF e enviando esse arquivo PDF através do e-mail. Beleza? Eu tenho certeza que colocando a mão na massa vocês vão aprender muito mais sobre AppScript. E para essa parte introdutória era basicamente isso, familiarizar vocês com alguns conceitos iniciais e com o ambiente. Então, vamos nessa, vamos colocar a mão na massa. Bom, pessoal, aqui na descrição do vídeo vai ter um link para a planilha que vocês estão vendo aqui na tela. É essa planilha que vamos usar para o nosso projeto de automação e integração com o AppScript, tranquilo? Então acessem essa planilha e quando vocês entrarem nela, vocês vão perceber que ela vai estar bloqueada para a edição. Como vocês podem ver aqui, você só pode visualizá-la. E aí, para que você possa fazer o seu próprio código e fazer o seu próprio projeto, colocar a mão na massa, você vai ter que vir aqui em Arquivo e apertar em Fazer uma cópia. Logo em seguida, você vai ver essa pequena caixa e ela vai estar informando o seguinte: a funcionalidade e o arquivo do AppScript também serão copiados. Mas eu já adianto para vocês que ao apertarem no link e seguirem esse passo a passo para gerar a cópia que vocês gerarem não vai vir acompanhada de script nenhum. Na verdade, já vai ter lá o ambiente para você poder entrar e colocar o seu código e começar a programar. Mas não vai ter nenhuma linha de código pré-pronta e aí vocês vão precisar começar do zero junto comigo, tudo bem? Isso é até bom porque a gente vai aprendendo desde o início. Então vamos nessa. Então agora aperta aqui em Fazer uma cópia e pronto. Como vocês podem ver aqui, ó, cópia de controle financeiro e agora sim eu posso editar essa planilha e fazer o meu script, beleza? Então eu vou apertar aqui em extensões, AppScript. Então pronto, galera, aqui está o script da cópia que a gente gerou e como vocês podem ver, não tem nenhuma linha de código. Isso é bom porque você vai poder desenvolver junto comigo do zero. Agora voltando aqui para a planilha.
Antes da gente começar mesmo a desenvolver, eu quero primeiro contextualizar vocês de como funciona essa planilha. Vamos nessa. Então, como vocês podem ver, nós temos 5 abas: cadastro, auxiliar, movimentações, gerador de relatórios e, por fim, relatório. Então, essa aba cadastro é basicamente para que o usuário possa preencher esses campos, cadastrar uma movimentação financeira, seja uma entrada ou uma saída financeira. A segunda aba é a aba para onde as informações da aba cadastro vão ser armazenadas, é uma espécie de base de dados. A aba movimentações é onde nós vamos ordenar aquilo que está na aba auxiliar, ou seja, vamos pegar todos os dados da aba auxiliar e distribuir na aba movimentações, só que de forma ordenada. Em seguida, a aba gerador de relatórios é aqui onde o usuário pode selecionar e filtrar as informações que ele quer para o relatório. Pode ser que o usuário não queira todas as movimentações financeiras, ele queira só de um específico ano, de um mês específico, ou de uma categoria de gasto ou de entrada, de saída de entrada específica. Então aqui é um ambiente para que o usuário possa filtrar e gerar os seus relatórios, bem como enviar os seus relatórios, colocando uma mensagem no corpo do e-mail e quem seria o destinatário do e-mail. E claro, por fim, nós temos a aba para o relatório. É esse arquivo que vai ser enviado para o e-mail do destinatário. E como vocês podem ver, não tem nada. Por quê? Porque, primeiro, não temos base de dados. Segundo, não temos parâmetros adicionados para que o relatório fosse gerado. Então, por isso, aqui está a mensagem: adicione os parâmetros. Beleza? Então, antes da gente começar, eu só tenho 2 observações. Vocês lembram daquelas fórmulas que a gente viu do Google Planilhas? Pois é. A gente vai utilizar elas duas. Caso você, por curiosidade, queira entender mais ou menos como funciona, a função sort nós vamos usar aqui na aba movimentações para ordenar os dados da aba auxiliar. Beleza? Já a fórmula query nós vamos usar na aba relatório e ela está nessa primeira célula aqui também. Se eu der 2 cliques, vocês vão ver que vai aparecer toda essa fórmula aqui bem grande. E por sinal, é bem grande mesmo, mas é com toda essa fórmula aqui, com várias condições encadeadas, que a gente vai conseguir gerar o relatório que o usuário deseja. Lembre-se, o foco da aula não é o Google Planilhas. Eu estou apenas familiarizando vocês. O foco aqui é o AppScript, que a gente vai desenvolver juntos. Mas caso vocês tenham curiosidade e descobrir como funciona a geração desse relatório, aqui está a fórmula que a gente vai estar utilizando dessa planilha para que o relatório seja gerado. Então você pode olhar com calma para ver se consegue compreender o que está sendo feito aqui, mas lembrando, o foco aqui é o AppScript, tranquilo? Então é isso. Agora que a gente teve uma contextualização de como funciona a planilha e já viu que nosso script está zerado, está vazio, agora vamos lá começar a desenvolver o nosso projeto de controle financeiro. O primeiro passo vai ser a gente pegar os dados que o usuário preencher e, ao ele apertar no botão cadastrar, esses dados são automaticamente levados para a aba auxiliar e dispostos nessa linha. Além disso, os dados, após serem enviados para lá, precisam ser limpos, para que um próximo usuário possa vir aqui e cadastrar uma próxima movimentação, ou até mesmo o próprio usuário cadastrar uma nova movimentação. Então, sempre que uma movimentação for cadastrada, os campos precisam ser limpos, tranquilo? Esse é o nosso primeiro desafio. Então, vamos nessa. Eu vou aqui para a aba de script e aqui eu vou começar criando uma função chamada cadastrar. Certo? Quando o botão cadastrar for pressionado, essa função cadastrar vai ser executada. Então é dentro dessa função que vamos colocar o código para que os dados sejam cadastrados e os campos sejam limpos. Mas antes de preencher essa função cadastrar, primeiro eu vou preparar o ambiente. O que é essa preparação? Eu preciso dizer para o meu script qual é a planilha que eu vou estar trabalhando, eu preciso dizer para o meu script quais são as abas que eu vou estar usando, certo? Então essa é a primeira parte, dizer qual é a planilha e quais são as abas. Para isso eu vou criar algumas variáveis. Então var, vou chamar essa variável de planilha e dentro dela eu vou acessar a classe Spreadsheet App. Lembrando, essa classe é para que eu possa usar os métodos referentes ao Google Planilhas. E agora, colocando um ponto, eu vou poder acessar todos os métodos referentes ao Google Planilhas. E o método que eu vou usar vai ser o seguinte: get active spreadsheet. E como é um método, logo é uma função, você coloca o parênteses sempre. Tá, Túlio, o que é que eu vou estar armazenando dentro dessa variável planilha, então?
basicamente essa variável vai estar acessando a planilha, porque o método getActiveSpreadsheet, o que é que ele faz? Ele seleciona a planilha ativa. E esse script ele vai entender que a planilha a que ele se refere é a planilha que está vinculada a esse script, já que a gente criou o script a partir da planilha e não com um script independente. Caso fosse script independente, vocês lembram, né? A gente precisaria usar o link, o URL ou o ID da planilha, beleza? Então o primeiro passo foi feito. Temos na variável planilha a planilha que estamos usando, a planilha controle financeiro acessada. Agora eu preciso de uma variável para acessar as abas da planilha. Então eu vou criar uma variável chamada cadastro. E dentro dela eu vou chamar a variável planilha, certo? Lembrando que essa variável armazena o método getActiveSpreadsheet. E esse método tem outros métodos. Então, eu vou usar o getSheetByName. Agora sim, eu vou selecionar a aba. Sheet significa aba. E eu vou declarar agora, dentro dessas aspas, o nome dessa aba. Que no caso é a aba cadastro. Ou seja, o que é que essa linha de código faz? Acessa a aba cadastro. E por fim, a última parte dessa preparação é a gente poder acessar a aba auxiliar. Então, planilha, lembrando que essa planilha ela está armazenando um método getActiveSpreadsheet, ou seja, quando eu chamo planilha, basicamente eu estou acessando a planilha. E logo em seguida eu vou querer acessar o quê? A aba que contém o nome auxiliar. Então, essa linha de código basicamente acessa a aba auxiliar. E pronto, nossa preparação inicial está concluída. Agora sim a gente pode começar a fazer a nossa função cadastrar. Eu vou salvar aqui o projeto e agora que eu salvei o projeto, agora sim, vamos lá. Dentro da função cadastrar, o que é que eu vou querer fazer? Primeiro, eu preciso que, ao usuário pressionar o botão cadastrar, o script ele armazene, dentro de algumas variáveis que eu vou mostrar, que eu vou criar aqui, os dados que o usuário preencheu nos campos. E para a gente relembrar quais são os dados, eu vou abrir aqui a planilha de novo. Então nós temos data, tipo, categoria, descrição e valor. São 5 dados que precisamos armazenar em 5 variáveis diferentes. Então eu vou criar uma variável para data. Dentro dessa variável, o que é que eu vou fazer? Para que eu possa acessar o dado daquela célula em que o usuário colocou a data, primeiro eu preciso acessar a aba cadastro. Então eu vou chamar a variável cadastro, que é essa aqui, galera, ó, essa aqui. E lembrando que essa variável, ela basicamente acessa a aba cadastro. Então, como é isso que eu quero fazer, eu chamei a variável cadastro, que é um método, e dentro desse método eu vou ter outros métodos. Qual que eu vou usar? Eu vou usar o método getRange. Em outras palavras, selecione o intervalo e dentro das aspas eu vou colocar o intervalo. Aqui na planilha a gente está vendo que o intervalo dessa célula da data é esse aqui, ó, C3, G3. Então venho aqui, Ctrl C, volto lá para o meu script, Ctrl V e pronto, intervalo selecionado. Porém eu só selecionei o intervalo e não o conteúdo dele. Para acessar o conteúdo desse intervalo, eu vou usar outro método, o método getValue. E esse método eu não preciso passar nenhum argumento. E aqui a gente encerra. Então o que é que essa linha de código faz? Ela armazena o valor do campo data, certo? Próxima variável vai ser tipo. Mesma coisa, cadastro. Vou acessar a aba cadastro. Vou acessar o intervalo que a gente vai ver agora. Vamos voltar lá para a planilha. Olha aqui, o tipo está na C5. Então, dentro das aspas eu coloco o C5 e vou acessar o valor desse intervalo, getValue e o parênteses. Não se esqueça, porque isso é um método. Então, o que é que essa linha de código faz? Armazena o valor do campo tipo. E eu vou fazer a mesma coisa com todos os outros campos. Então, vem agora categoria, vai receber cadastro.getRange. Vamos ver o range. Seleciono a célula e venho aqui, ó, pego o intervalo, Ctrl C, volta para o script, Ctrl V, ponto getValue e o parênteses. Essa linha de código armazena o valor do campo categoria.
Falta só dois agora, né, que é o campo descrição. Eu já vou até selecionar aqui o intervalo, Ctrl C. Então, descrição recebe cadastro.getRange. O argumento é uma string com o intervalo. E agora eu vou acessar o dado desse intervalo, o valor desse intervalo. Essa linha de código armazena o valor do campo descrição. E para finalizar, nosso último dado é o campo valor. Então, cadastro.getRange. Vamos ver qual é o range. Seleciono a célula, pego o intervalo, Ctrl C, volto para o script, Ctrl V, e agora eu vou acessar o valor desse intervalo. Essa linha de código armazena o valor do campo valor. E pronto. Vou salvar aqui o projeto. Se eu executar essa função, o que é que vai acontecer? Nada. Por quê? Primeiro, essa função só declarou variáveis. Eu não estou fazendo nada com essas variáveis. Eu não estou manipulando elas, não estou indicando para o script que ele printe essas variáveis ou faça alguma coisa com elas. Não, eu estou apenas declarando. Estou apenas armazenando diversos dados. Bom, uma vez que eu tenho esses dados em mãos, armazenados, agora sim eu posso pegar esses dados e dispor eles na aba auxiliar, lá naquela linha, nessa linha aqui, ó. Posso vir aqui na aba auxiliar e dispor os dados nessa linha aqui, 2, certo? Como é que eu vou fazer isso? Bom, antes de voltar para o script, eu preciso falar para vocês que é o seguinte, a data que vai vir para cá, ela vai vir, por exemplo, se eu colocar aqui 15/6/2022. Quando a data vier para cá, eu formatei essa coluna A para que, quando eu colocar 15/6 aqui, de 2022, olha o que acontece. Ela mantém a barra, tá vendo? 15/06/2002. Essa aqui, apenas para que o usuário possa ter uma experiência melhor, eu coloquei 15 de junho de 2022. Mas, quando vier para cá, vai estar nessa formatação. Por que isso é importante? Porque nessas três colunas dia, mês e ano, que são importantes, lá para o gerador de relatórios, eu vou adicionar uma fórmula chamada split. É uma fórmula do Google Planilhas. E o que é que você faz com a fórmula split? Split T. Você pega um texto, no caso A2, e você pode separá-lo usando um delimitador. No caso, eu usei o barra. E é muito simples. Quando eu apertar Enter, olha o que acontece. Ele separa a informação da célula A2 através do delimitador que eu indiquei, que foi a barra. Então, essa fórmula aqui, split, ela vai precisar ser preenchida sempre que uma nova linha for sendo adicionada, né? À medida que forem sendo cadastradas diversas movimentações, vamos precisar de mais fórmulas split. A gente vai aprender a colocar fórmula em uma célula lá pelo script, tranquilo? Então agora eu posso apagar isso aqui e, feita a observação, vamos cadastrar as informações aqui na aba auxiliar. Vamos voltar para lá. Como é que a gente vai fazer isso? Antes de começar a dispor as informações na aba auxiliar, primeiro eu preciso de uma variável que vai armazenar o valor da última linha. Tá? Para que sempre que for adicionada uma nova movimentação, ela seja adicionada na última linha, que é a linha que está vazia. A última linha mais um. Ou seja, o script ele vai reconhecer qual é a última linha que está preenchida lá na planilha, lá na aba auxiliar, e vai preencher, vai dispor os dados na linha seguinte à última linha. E como é que eu vou fazer isso? Eu declarei uma variável chamada última linha. Dentro dela eu vou colocar auxiliar.getLastRow, ou seja, selecione a última linha. Isso é um método, que para executar isso é uma função. E vou pegar tudo isso aqui, ó. Isso aqui é um valor. Isso aqui é um valor, tá? Auxiliar.getLastRow vai retornar um valor, que é o número da última linha. E aí, com esse número aqui, que vai ser retornado nessa expressão, eu vou somá-lo com mais um. Então, última linha é a linha em que vai ser disposto os dados da nova movimentação. Então, o que é que essa trecho de código faz? Seleciona a linha que fica logo após a última linha preenchida da aba auxiliar. Vou tirar esse que fica aqui para ficar mais curto. Então, seleciona a linha logo após a última linha preenchida da aba auxiliar. Na prática, deixa eu falar para vocês o que está rolando aqui. Está vendo essa aba? A gente percebe que ela tem duas linhas, a linha 1 e a linha 2. Qual é a última linha que tem preenchido alguma coisa? É a linha 1, porque a linha 2 não tem nada preenchido, está vazia. Ou seja, aquele getLastRow vai retornar o valor 1. Esse getLastRow aqui vai retornar o valor 1, porque a última linha preenchida é a primeira, é a linha 1. E aí, quando eu pego esse 1 e somo mais 1, dá 2.
E aí agora eu vou ficar trabalhando nessa linha 2 aqui, certo? E aí a gente vai preencher tudo aqui na linha 2. Então tudo isso é para que seja de forma automatizada. Agora sim, vamos começar a preencher. Então para preencher os campos eu vou usar auxiliar, acessar a aba auxiliar, get, range. Aqui de get range, eu vou passar para vocês uma outra sintaxe de selecionar o intervalo. A gente estava usando sempre essa string com intervalo, usando F5, letra e números, né? Mas aqui a gente vai usar em uma outra sintaxe, em que você vai colocar na primeira parte a linha, vírgula, coluna, beleza? Então, se eu quero selecionar a linha 2, eu coloco 2. Se eu quero selecionar a coluna A, eu coloco 1. Se eu quero selecionar a coluna B, coloco 2 e assim por diante. Mas no nosso caso, como eu quero sempre selecionar a linha 2, que é essa linha em branco que a gente vai preencher ela, eu vou colocar, eu vou chamar a variável última linha, porque a variável última linha, ela armazena o valor 2, que é o que a gente quer. Então a última linha, em outras palavras, é a linha 2, agora, e a coluna vai ser a 1, porque a data fica na coluna A. Então é na linha 2 e coluna A que eu vou armazenar o valor data. E aqui eu vou colocar, ao invés de get value, eu vou colocar set value, ou seja, atribua este valor. Aqui dentro eu vou chamar a minha variável data. Essa variável data, como a gente já tinha falado, ela armazena o valor do campo data, que é justamente o que a gente quer atribuir a esse intervalo aqui. Beleza? E pronto. O que é que essa linha de código faz? Atribui o valor da variável data para a célula especificada. Beleza? Próximo campo, auxiliar.getRange. A linha é a mesma, vai ser aquela única linha, linha 2. Então, última linha. A coluna agora muda. Como se trata agora daquela fórmula split, a fórmula split eu vou colocar na célula B2. Então, vai ser linha 2, coluna 2. Aqui eu vou colocar uma fórmula. Então, agora eu não vou colocar set value, eu vou usar set formula. E aqui dentro do parênteses eu vou passar como argumento a fórmula, que vai ser, no caso, uma string. Como é que vai ser essa fórmula? Abre aspas, split. Você pode até colocar igual aqui se quiser. Igual, split, aí entre parênteses eu vou quebrar a string e vou concatenar ela com a informação que eu vou adicionar aqui, que vai ser o seguinte: eu vou colocar dentro do parênteses da fórmula split, eu vou colocar a coluna A somado, concatenado na verdade, com a linha. E qual é a linha? Vai ser sempre o valor da última linha, que é a linha que a gente está dispondo os valores. Nesse caso aqui, vai ser A2, né, para o estado que está a planilha agora. À medida que for crescendo as movimentações da aba auxiliar, vai ser A2, A3, A4, A5 e assim por diante. Então, dentro da fórmula split, eu vou ter A concatenado com a linha e, ponto e vírgula, o delimitador vai ser a barra. Essa linha de código faz o seguinte: atribui a fórmula split. Beleza. Próximo campo, para a gente poder preencher: auxiliar, acessa a aba auxiliar, acessa o intervalo da linha que está sendo preenchida, a última linha, e a coluna, vamos ver qual é? Agora vai ser o campo tipo, né? Vai ser a coluna 5. Coluna 5, set value. E aqui dentro eu vou colocar o tipo, o dado que está armazenado na variável tipo, que a gente declarou aqui em cima, ó, tá? O que é que isso faz? Eu vou copiar isso aqui, ó. Isso aqui atribui o valor da variável tipo para a célula especificada. Vou fazer a mesma coisa com todas as outras informações. Última linha, vírgula 6.setValue. E agora não vai ser tipo, vai ser categoria. O que é que isso faz? Mesma coisa, só que com a variável categoria. Eu vou copiar e colar tudo isso aqui para ficar mais rápido. Descrição e por fim valor. E aqui dentro não esquece de colocar as variáveis corretinhas. Então descrição aqui e aqui valor. Bom, gente, então revisando. Na coluna 1 vamos ter a data, coluna 1 data. Na coluna 2 vamos ter a fórmula split, tem a fórmula split aqui. Na coluna 5 nós vamos ter a variável tipo. Depois na 6, 7 e 8 nós vamos ter categoria, descrição e valor. 6, 7 e 8, categoria, descrição e valor. Então, em tese, o que a gente fez aqui foi pegar as informações que a gente armazenou nas variáveis ali declaradas e nós colocamos elas dentro das células que a gente selecionou. Eu vou salvar o projeto e vamos executar. Vamos fazer um pequeno teste. Então, aqui estou eu na planilha.
Vou vir na aba cadastro e vou colocar aqui um exemplo. Vou preencher aqui com entrada, categoria, vou colocar evento e vou colocar show de música. Aqui vou colocar, na verdade, uma saída, né? Show de música, e aqui eu vou colocar, sei lá, R$100. Pronto, então tem as informações preenchidas. Galera, então nessas opções aqui você clica nelas, vem em transferir script, e aqui você vai colocar o nome da função que você quer que seja executada quando esse botão for apertado. No caso foi cadastrar, que a gente nomeou aquela função, né? Então eu vou colocar cadastrar. Então vamos lá, vamos testar. Vou apertar aqui em cadastrar. E aqui, uma observação. Quando vocês forem executar qualquer script do AppScript, quando é pela primeira vez, ele sempre pede essa autorização. Então, não fique com medo, pode seguir. Aperte em continuar. Você vai selecionar a sua conta. E aí você vai poder descer para cá e apertar em permitir e pronto. Em algumas outras situações, pode ser que você pode ir descer e apertar numa opção chamada avançado e aí seguir, porque você confia no desenvolvedor do script. Então, continuando. Apertar aqui em cadastrar, vamos ver o que vai acontecer no script agora. Ó, script concluído, vamos ver auxiliar e tá lá. Olha o resultado que a gente teve. A gente teve uma data do jeito que a gente queria, a gente teve a saída do jeito que a gente queria, teve o evento, show de música e valor. Então tudo está funcionando tranquilo, por exceção do que? Da fórmula. Olha o que aconteceu com a fórmula. Erro de análise de fórmula. Quando a gente analisa a fórmula, a gente vê, eu já consigo perceber aqui o erro, que é o fato de que a gente usou aspas simples. Se a gente colocar aspas duplas, olha o que vai acontecer. Vai funcionar tranquilamente. Então, vamos consertar isso lá no script. Eu vou manter isso aqui do jeito que está. E lá no script, olha o que eu vou fazer. Foi aqui, nessa parte aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou trocar onde tem aspas duplas por aspas simples e onde tem aspas simples por aspas duplas. Pronto, troquei. Então pronto, agora eu troquei as aspas duplas pelas aspas simples e as aspas simples pelas aspas duplas. Agora, quando eu salvar o projeto e executar novamente, deixa eu voltar aqui para a planilha. Esse aqui está dando erro, né? Vamos deixar com erro para a gente comparar. Então, vou deixar esse aqui com erro. Tá o aspas simples aqui, tá com erro aí. E agora vamos cadastrar de novo. Quando apertar em cadastrar, vamos ver. Pronto, agora sim a gente tem o que a gente quer. Tanto os valores direitinho, quanto as fórmulas, tranquilo? Essa linha aqui eu vou apagar, excluir essa linha e pronto. Vamos continuar então. Não terminamos ainda a função cadastrar, porque a gente, se você perceber, os campos ainda estão preenchidos. A gente precisa limpar esses campos. Então, vamos voltar lá para o script e agora vamos criar uma nova função aqui, chamada limpar. Dentro dessa função limpar, eu basicamente vou selecionar os campos lá, de valor, de tipo, data, enfim. E aí eu vou basicamente, para adiantar, vou pegar esse aqui, ó, e vou copiar e colar aqui, tá? Coloquei então aqui todos os intervalos de todas as informações, certo? Lá da aba cadastro, como vocês podem ver. E em cada intervalo, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar um método bem simples que se chama clear content. Limpe o conteúdo. E eu vou fazer a mesma coisa com todos os intervalos. O que é que essa linha de código faz? Limpa o intervalo especificado. E o que é que essa função faz? Essa função limpa os campos da aba cadastro. Tá? Essa outra função aqui, cadastrar, cadastra a movimentação financeira na aba auxiliar. Beleza. Vocês sabem que esse botão ele só executa uma função, ou seja, ou eu seleciono cadastrar ou eu seleciono limpar. Então o que é que a gente faz nesse caso? Aí que a gente vai usar um artifício que é, aquilo que a gente já viu em JavaScript, é chamar uma função. Então dentro da função cadastrar, eu vou chamar a função limpar. Para que, quando a gente finalizar o preenchimento dos campos na aba auxiliar, a função cadastrar seja executada e aí, claro, os campos sejam limpos lá na aba cadastro. Vou salvar aqui, vamos testar. Estou aqui na planilha, estou com os mesmos dados, vou apertar em cadastrar. E tá lá, olha, os dados foram limpos. Vamos ver se eles foram cadastrados. Tá aqui, ó, a segunda linha também foi cadastrada. Show de bola. Então, se você conseguiu acompanhar até aqui e está desenvolvendo junto comigo o script desse nosso projeto, parabéns. Você já aprendeu, você já sabe agora como fazer um cadastramento de informações usando o Google Planilhas e o AppScript. Muito bom, mas a gente ainda tem outras funções e outras funcionalidades e automações que a gente vai aprender. Então, vamos nessa, vamos continuar.
Muito bem, voltando aqui para a planilha, a primeira parte foi concluída. A observação que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: aqui na aba movimentações, eu já deixei pronta a planilha para que, usando a fórmula sorte, ela possa ordenar as informações da aba auxiliar na forma crescente. Por quê? Por exemplo, se eu cadastrar uma informação aqui que aconteceu antes dessa aqui, né? Antes do 15/6/2022. Então, coloca aqui 14/6/2022. Deixa eu preencher isso aqui com outra coisa, sei lá, patrocínio, empresa de programação, está patrocinando, por exemplo, e o valor R$200. Então, quando eu aperto em cadastrar, olha o que acontece. Vai vir para cá, certo? E como vocês podem ver, mesmo sendo antes do dia 15/6, antes dessa movimentação aqui, dessas movimentações aqui, ainda assim, a movimentação do dia 14/6, ela vem numa linha após as movimentações do 15/6. Isso não é o que a gente quer. Por isso que essas movimentações, através da fórmula sorte, ela vai ordenar de forma crescente. Então aqui você vê que o 14 ficou antes do 15. Então o que é que a gente vai querer fazer? Na prática, a gente vai querer deixar essa planilha disponível para o usuário, onde a aba auxiliar esteja oculta, certo? Para que o usuário tenha experiência e não fique ali lidando com a aba auxiliar, sendo que a aba auxiliar está desordenado. Então a aba movimentações é só realmente para ficar mais visual e, na verdade, mais funcional. Mas eu vou voltar aqui para a aba auxiliar porque eu tenho algumas coisas que a gente precisa corrigir. A primeira coisa é, eu não sei se vocês perceberam, mas aqui a gente teve duas movimentações de saída. O valor aqui está positivo, tá vendo? Está um 100, 100 e 200. O ideal é que ele ficasse negativo. Para a gente fazer isso de forma automatizada, o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui no script e esse preenchimento aqui, ó, da variável valor, eu vou colocar dentro de uma condição. Olha o que eu vou fazer. Vou abrir aqui um if e vou colocar a seguinte condição: se a variável tipo, né, para a gente ver se é entrada ou saída, for igual à entrada, né, se o tipo for entrada, eu quero que execute o seguinte: eu quero que pegue essa linha de código e execute ela, né, seja atribuído realmente para aquela célula especificada o valor da variável valor. Agora, se porventura for saída, ou seja, a outra situação, então else, eu quero que execute parecido com a mesma coisa, só que na verdade coloque o valor negativo. Então, por isso aquele menos ali antes da variável valor. Então, atribui o valor negativo da variável valor para a célula especificada. Tranquilo? É apenas uma verificação para saber se o valor tem que ser printado como positivo ou negativo. Então, vamos fazer um teste. Vou salvar o projeto. Aqui da planilha eu vou colocar 13/6/2022. Vou colocar a saída para a gente experimentar. Categoria lanche. Descrição sanduíche. E o valor R$20. Vamos cadastrar e agora vamos ver, tá aqui, ó, menos 20. A gente pode até mexer na formatação condicional dessa planilha, dessa coluna, e colocar aqui em formatação condicional para na coluna H, caso seja maior do que 0, que fique verde. Agora, caso seja na coluna H menor que 0, que fique na cor vermelha. Vamos ver se funcionou? Pronto. Agora os valores positivos estão verdes e os negativos estão vermelhos. Então, galera, com isso a gente corrigiu essa pequena issue da aba auxiliar e da aba movimentação. Agora chegando aqui na aba movimentação, tem uma coisa que a gente precisa também adicionar aqui, que é nessa coluna I, a gente colocar uma fórmula para calcular o saldo das movimentações, beleza? A coluna auxiliar terminamos, certo? Eu vou ocultar ela. E a partir de agora a gente vai trabalhar mais com a movimentação. Então, vou voltar lá para o script. Vamos trabalhar nessa parte aqui de saldo. Bom, eu vou abrir uma outra condição aqui para verificar o seguinte: se a última linha for igual a 2, ou seja, por um acaso for a primeira movimentação, já que a linha 1 são os títulos. Então, a partir da linha 2 é que a gente vai ter as movimentações. Então, se por um acaso a pessoa está preenchendo a primeira movimentação, ou seja, a linha A2, vai ser executado aquilo que está dentro desse if, certo? Mas, pode não ter percebido, mas aqui em cima, gente, a gente só declarou duas abas, a cadastro e a auxiliar. Para a gente poder mexer na aba movimentações, a gente vai precisar acessar essa aba também. Então, eu vou declarar aqui var movimentações planilha.getSheetByName, entre parênteses eu vou passar como argumento uma string chamada movimentações, que é o nome da aba. E o que é que isso faz? Essa linha de código acessa a aba movimentações, certo? Agora sim eu posso trabalhar na aba movimentações. Voltando aqui para a condição, eu vou colocar movimentações
ponto getRange, que eu vou colocar última linha, porque coincidentemente a última linha da aba auxiliar preenchida é a última linha da aba movimentações preenchidas. A diferença é que uma está ordenada e outra não está, beleza? Mas a última linha vai ser sempre a mesma. Então, movimentações.getRange, última linha, e a coluna vai ser da informação do saldo. Vamos ver qual é? É a I, ou seja, é a 9. Então, coluna 9, nesse intervalo especificado nessa célula, eu vou atribuir a fórmula para calcular o saldo. Caso seja na primeira linha, é muito simples. Set fórmula, e aqui eu vou colocar igual a... Vamos lá, vamos voltar aqui para a planilha. O que é que eu preciso que fique aqui nessa célula I2? Na célula I2, eu preciso que venha o valor da célula H2, certo? A primeira movimentação, o saldo vai ser o próprio valor dela. Então, vai ser o valor da célula H2. Então, eu vou colocar aqui H2. Agora, caso não seja a segunda linha, a última linha não seja a 2, eu vou ter uma coisa um pouco diferente. Movimentações.getRange, mesma coisa, última linha, coluna 9, ou seja, coluna I, e set fórmula, aí aqui vem uma fórmula um pouquinho mais complicada. Eu vou colocar uma soma, olha o que eu vou fazer. Eu vou somar o valor desse saldo com a movimentação que foi feita. Então, por exemplo, se aqui tivesse um saldo de menos 20, certo? Após a primeira movimentação. O segundo saldo, após a segunda movimentação, seria menos 20 mais 200. Então, ficaria 180 de saldo. Então, sempre vou ter que estar somando a célula superior com a célula da esquerda da célula que eu estou. Como é que eu faço isso? Bom, a célula superior sempre vai ficar na coluna I. Então, eu vou colocar I mais, concatenado agora, com a última linha, menos 1, tudo isso entre parênteses. Ou seja, a linha anterior mais, agora esse mais aqui, é da fórmula e não de concatenação. Então, I, última linha menos 1, mais H. Por que H? Porque H é a coluna que está ao lado da linha I. Então, eu já selecionei essa célula, que é o I, última linha menos 1. Agora, para selecionar essa célula, eu vou botar o H, última linha. Então, H concatenado com última linha. E concateno assim com uma string, para que tudo seja uma string, beleza? Então, essa é a fórmula. E pronto, galera. Feito isso, nós temos a aba auxiliar e movimentações prontinhas. Não temos mais nada a mexer. Vamos lá. Estou salvando aqui o projeto. Vamos ver como ficou. Então, eu vou voltar aqui para a aba de cadastro. Vou colocar 12/6/2022. Vou colocar aqui uma saída. Vou colocar lanche. Vou colocar um suco, R$5. Quando eu cadastrar, o que vai acontecer? Que movimentações vai ter R$100. Por que R$100, gente? Porque primeiro, como você pode ver, essa fórmula vai calcular o I5 mais o H6. O I5 é essa aqui, não tem nada. O H6 é essa daqui, que é o 100. Então 0 mais 100, 100. Ah, mas por que essas estão sem nada? Porque essas movimentações foram cadastradas antes dessas nossas novas adições lá no script. Mas a partir de agora nós vamos ter tudo padronizadozinho. Então, para isso, eu posso até vir aqui e colocar manualmente, já que a gente está começando aqui o nosso script e era natural que isso acontecesse. Esse aqui vai ser igual a esse de cima mais esse do lado. E agora sim eu posso puxar tudo até aqui. Pronto. Após a primeira movimentação, nós temos um saldo de menos 5, depois menos 25, depois 175, 275, por fim 375. Então está tudo funcionando direitinho. Com isso, nossa aba cadastro está ok, nossa aba auxiliar está ok, está desordenada, aí por isso a gente vai ocultar, e a nossa aba movimentações está ordenada e apresentando o saldo. Então fechamos essas 3 primeiras abas e agora falta só a gente correr para o nosso relatório e aprender como enviá-lo por e-mail. Então agora falta apenas gerar o relatório e enviá-lo por e-mail. Na parte de geração do relatório, a gente vai fazer apenas algumas adições para tornar a geração completa, adicionando o saldo ao relatório. E pronto, a gente pode partir para o envio do e-mail usando aquela classe que eu falei lá atrás, chamada Mail App. Vamos nessa! Bom, então aqui estou eu na aba Gerador de Relatórios e aqui, gente, se vocês colocarem os filtros, por exemplo, se eu colocar aqui 2022 e apertar em gerar, não vai acontecer nada. Por quê? Porque a gente primeiro precisa indicar o que é que esse botão gerar vai fazer. A mesma coisa com o botão enviar. Se eu colocar aqui a mensagem e o e-mail, não vai acontecer nada. A gente vai preparar isso aqui ainda. Mas, como a gente já tem a função query aqui dentro, já está funcionando
parcialmente essa geração do relatório. Então, sempre que eu seleciono aqui 2022, mês 6 e, por exemplo, lanche, quando eu venho aqui na aba relatório, olha o que acontece. Ele me filtra justamente o lanche, as movimentações de lanche, da categoria lanche. Eu poderia fazer o filtro para outros meses, né, para outros anos, e enfim, a função query está funcionando. Se eu colocasse apenas lanche aqui, viria para cá todos os lanches de todos os anos e todos os meses. E aí se eu colocar, por exemplo, patrocínio, vamos ver o que acontece? Olha aqui, veio apenas a movimentação da categoria patrocínio. Então, o relatório está funcionando, porém parcialmente. Por que parcialmente? Porque como na aba movimentação, também está faltando a aba de saldo. E isso a gente vai fazer com o script, tá? Ao apertar no botão gerar, vai ser gerado esse saldo com base em quê? Com base nos dados que estão filtrados aqui na aba relatório. O saldo só pode ser gerado quando quando essa outra parte aqui do relatório for gerada. Então, isso aqui, essa coluna, depende dessas outras. Por isso que a gente precisa colocar nesse botão gerar. Tranquilo? Então, vamos lá para o nosso script. Agora, a gente vai criar uma função chamada gerar. Certo? Deixa eu pular algumas linhas aqui para ficar mais fácil de visualizar. E aqui na função gerar, a gente vai começar a setar os valores e as fórmulas da coluna saldo. Bom, o primeiro passo é o seguinte. Aqui na planilha, essa coluna de saldo, primeira coisa que a gente precisa fazer. Esse relatório ele vai ser gerado várias vezes. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é sempre que um novo relatório for gerado, com o botão gerar, a primeira coisa é apague todas as informações da coluna saldo para que a gente possa ir lá e adicionar os novos valores. Beleza? Então vamos ver como é que a gente vai limpar esses dados. É muito simples. Você vai acessar a aba relatórios e aí para isso a gente precisa armazená-la, acessá-la através de uma variável. Eu vou colocar variável relatório planilha.getSheetByName relatório, e aqui dentro, e aqui nessa linha, o que ela vai fazer? Ela vai acessar a aba relatório. Beleza. Então agora que eu posso acessar essa aba relatório, eu vou acessá-la agora usando a variável relatório e vou acessar o getRange. Qual vai ser o range, galera? Vai ser F, vai ser a coluna toda. Então, para poder selecionar toda a coluna F, com exceção da célula saldo, eu vou usar a seguinte expressão. F2, que é a partir da segunda linha, F. Beleza? É assim que você seleciona toda uma coluna. Então, selecionando a coluna, eu vou limpar o conteúdo usando o método clearContent. Beleza. Uma vez que eu limpei ele, agora sim eu posso começar a preencher a coluna. E a primeira informação que eu preciso preencher é a primeira célula, que é a mais simples. Então eu vou pegar a primeira célula, que vai ser o quê? F2, e vou setar a seguinte fórmula. E2. E2. Por que E2? Porque sempre esse saldo aqui, inicial, vai ser o valor da primeira movimentação. Então, se eu colocar aqui E2, que é o que a gente fez com o script, sempre vai vir o valor da primeira movimentação. Beleza? Então, a gente limpou a coluna F e adicionou o primeiro valor dela, que é igual ao valor da célula E2. A partir de agora, a gente vai colocar uma fórmula para que ela possa preencher as células das outras linhas. Beleza? Para isso, a gente vai usar um for, uma estrutura de repetição. Por quê? Porque essa aba relatório aqui,
ela pode ser que tenha, sei lá, 200 movimentações, certo? Um relatório bem extenso. Então, 200 movimentações, a gente precisa preencher todas as células da aba saldo, certo? E aí, para a gente poder fazer isso, a gente vai ter que usar o nosso for para que ele possa ir pulando de linha em linha e preenchendo sempre a coluna F. E aí a gente vai usar o for. Então, for eu vou declarar um contador aqui, começando na linha 3. Esse contador ele vai ser referente à nossa linha. Por isso que eu já começo atribuindo ele o valor 3. Então, lembre-se, o i é como se ele fosse o número da nossa linha, onde a gente quer colocar a fórmula. Como a gente vai começar pela linha 3, tendo em vista que a linha 2 a gente já preencheu aqui, então eu já atribuo para o i o valor 3. O laço for vai começar na linha 3. E qual vai ser o freio desse for? O que é que vai parar esse for? Esse for ele vai rodar enquanto o i for menor ou igual à última linha. Na verdade, última linha é referente às outras abas, auxiliar e movimentações. Aqui eu vou usar aquela expressão que a gente usa para a última linha, que é, nesse caso, como se trata da aba relatório, eu vou acessar a última linha dessa aba. Então, relatório.getLastRow. E como é um método, eu coloco parênteses. Então, o que essa expressão quer dizer? Que o freio desse for, o que vai fazer esse for parar, é quando o i passar a ser maior do que a última linha da aba relatório, beleza? O for vai rodar enquanto o i for menor ou igual à última linha da aba relatório. O i vai crescer, vai ser incrementado em unidade sempre que ele finalizar o for. Beleza, dentro do for, o que é que vai ser executado? Basicamente vai printar, vai colocar lá na célula a fórmula. Então eu vou acessar a aba relatório, getRange. E aqui a gente vai usar o i, aqui a gente vai usar o contador. Na linha i, coluna F. F é a coluna 6. Então, eu vou setar o valor, set fórmula na verdade, e aqui dentro eu vou colocar a fórmula para calcular o saldo, certo? Para calcular o saldo. Então, quando for colocado aqui mais uma movimentação, eu quero que essa célula aqui calcule quanto é essa mais essa. Aquilo que a gente já fez. Então, aqui a fórmula que vai ser adicionada é a seguinte. Abrir aspas, coloca igual, se quiser, né? E pode colocar aqui F concatenado com a linha anterior, então I menos 1, certo? E você vai pegar a célula de cima. E aí eu vou concatenar isso com o quê? Com o mais da fórmula, o E, que é a coluna anterior a F, concatenado com o I, que é a última linha. Então, resumindo, essa fórmula vai ser o seguinte: F, linha anterior à última, mais E, última linha. Certo? E com isso a gente finaliza essa fórmula do laço for. Vou salvar o projeto e vamos testar. Então, voltando aqui para a planilha, eu vou gerar um novo relatório. Dessa vez eu vou colocar evento. Vamos ver. Olha o que está aparecendo aqui na aba relatório. Os eventos que foram cadastrados aqui, certo? Foram 2 saídas. Porém, você está vendo que o saldo tá estranho, né? Está apenas aqui. Esse aqui está em branco. Porém, se eu apertar em gerar agora, quando eu transferir o script, vou colocar o script que eu quero executar, que é a função gerar. Quando eu apertar aqui no botão gerar, vamos ver o que aparece agora. Olha agora. A gente tem a coluna saldo do jeitinho que deve funcionar. Show? Vamos fazer um novo teste aqui. Se eu colocar aqui, por exemplo, se eu tirar a categoria e colocar
o ano 2022, vão ter várias movimentações, todas até agora, né? E olha como está o relatório antes de apertar em gerar. Está aqui, todas as movimentações, porém o saldo você pode ver que está estranho. Tem algumas células em branco, não está funcionando como deve ser. Quando a gente aperta em gerar, o laço for e tudo que a gente codou vai agora, ó, fazer o saldo funcionar como deve funcionar. Belezinha? Então, para relatório, para essa parte de preparar o relatório para a gente poder enviar, perfeito, conseguimos o que a gente queria. Era basicamente isso que eu queria familiarizar vocês, a lidar com fórmulas, a lidar com essa manipulação entre abas. E na parte de planilhas, galera, é isso. Chega de Spreadsheet App, chega dessa classe e agora a gente vai aprender uma nova classe. A gente vai usar outros métodos, que é a classe Mail App, para que a gente possa enviar. E já adiantando, vai ser muito curto, é bem direto ao ponto, não tem muita enrolação, é bem simples. Então, voltando aqui para o script, eu vou só comentar essa função gerar e vou dizer que ela gera o saldo do relatório. Pronto, agora eu posso salvar e agora sim, a gente pode se concentrar em enviar o e-mail, enviar o nosso PDF. Para isso, eu vou criar uma nova função que ela vai enviar o e-mail, o relatório por e-mail. Beleza, para a gente poder enviar o e-mail, a gente vai usar a classe MailApp e dentro dela um único método chamado sendEmail. E dentro desse método, como argumento, a gente vai passar um objeto. E esse objeto ele precisa de algumas propriedades, como por exemplo, destinatário, nome, anexos, entre outras coisas. Então, o que a gente precisa colocar dentro desse método como argumento é um objeto com as informações do e-mail. Tranquilo? Então, eu vou deixar isso aqui, por enquanto, comentado. Já a gente volta para esse Mail App. E aqui eu vou declarar um objeto para a gente poder colocar essas propriedades. Eu vou chamar esse objeto de e-mail, certo? E aqui eu vou colocar um objeto. E já adiantando, dentro desse parênteses aqui do Mail App, sendEmail, eu vou colocar como objeto ali, justamente, esse que a gente vai criar aqui e vai atribuir algumas propriedades para ele. E a primeira propriedade que a gente vai colocar nesse objeto é para quem a gente vai enviar o nosso e-mail, o nosso destinatário. Então, para isso, eu vou colocar o nome dessa propriedade como to e o que é que ela vai armazenar? Ela vai armazenar o nosso destinatário. Para isso, eu vou criar aqui uma variável chamada destinatário, que vai conter o e-mail do destinatário, que vai receber, sabe o que, galera? Vai receber o e-mail que está lá naquela aba gerador de relatório, ó, essa aqui, ó. Esse e-mail aqui, esse campo, o conteúdo desse campo. Então, qual é o intervalo? K4, K5. Vamos lá para o script. Eu vou precisar acessar a aba gerador, como eu não declarei ainda, eu vou lá para o topo do código e vou declarar aqui mais uma aba chamada gerador. E dentro dessa aba eu vou colocar planilha.getSheetByName e como argumento o nome da nossa aba, gerador de relatórios. O que é que isso faz? Acessa a aba gerador de relatórios. Beleza? Voltando lá para baixo, aqui em destinatário eu vou colocar gerador, ou seja, acessei a aba gerador de relatórios e aqui eu vou querer o conteúdo daquela célula, né? Então, getRange, qual é a célula? Vocês lembram do intervalo que eu acabei de copiar? É o K4, K5. E eu vou querer o valor que está contido nessa célula. Então, para isso eu vou usar o método getValue. Então, é isso. Declaramos a variável destinatário que contém o conteúdo dessa célula, que na prática vai ser o e-mail. Agora sim,
essa propriedade to, eu vou armazenar destinatário. A segunda propriedade vai ser a seguinte: subject. Subject vai ser o assunto do e-mail. Aqui você pode colocar uma string, que vai ser padrão, que vai ser o quê? Relatório financeiro. Isso aqui não vai mudar, porque a gente vai sempre mandar relatórios financeiros. Vírgula para a gente adicionar mais uma propriedade, que vai ser a terceira propriedade, que é body. Essa propriedade body, a gente vai adicionar o corpo do nosso e-mail, a mensagem que a gente vai enviar. E para a gente poder deixar isso flexível e não algo fixo, a gente vai usar o conteúdo da célula mensagem, para que sempre o usuário, caso queira mudar a mensagem, ele possa vir aqui e colocar o que ele quiser. Beleza? Quando eu fizer o teste, vocês vão ver que vai ficar bem bacana. Então, qual é o intervalo dessa célula? É esse I4 e 6. E aqui eu vou precisar desse conteúdo, desse intervalo. Para isso, eu vou declarar uma nova variável chamada mensagem. E aqui eu vou colocar gerador.getRange, esse que a gente acabou de copiar, e pegar o valor que está dentro dele. Agora sim, eu tenho uma variável mensagem armazenando o valor do campo mensagem, que é esse aqui. Pronto. Agora a propriedade body vai armazenar o que está na variável mensagem. E faltam duas propriedades agora para a gente finalizar. A quarta é a seguinte: name, ou seja, o nome de quem está enviando o relatório. Nesse caso, você pode colocar, por exemplo, planilha de controle financeiro, certo? Ou, caso a planilha seja individual, você pode colocar o seu próprio nome, né? Como, por exemplo, no meu caso, Túlio Damasceno. Beleza? E por fim, para a gente finalizar esse objeto, eu vou adicionar a última propriedade, que é essa aqui, Attachments. E é nela que a gente vai colocar o nosso arquivo. A gente vai colocar os anexos aqui, beleza? Então vamos ver como é que a gente transforma a planilha agora em PDF. É bem simples. A gente vai abrir colchetes e dentro dos colchetes vamos especificar qual é a planilha, que no nosso caso é a própria planilha, é a variável planilha, e vamos usar o método getAs, em outras palavras, selecione como, e aí dentro desse método, como argumento, a gente vai passar esse argumento aqui, mimtype.pdf, sendo que esse PDF aqui, ele é em maiúsculo. Beleza? Então, é como se estivesse selecionando a planilha no formato PDF. Beleza? E eu agora vou atribuir um nome para esse arquivo, para esse anexo. Então, eu vou colocar set name e aqui vou passar como argumento uma string com o nome. Relatório financeiro.pdf. Esse vai ser o nome do meu arquivo. E pronto. O nosso objeto está concluído. Se a gente testar, vai funcionar. Vai enviar por e-mail e vai rodar direitinho. Mas a última coisa, para a gente encerrar o nosso minicurso e o nosso relatório ser enviado completinho e de forma adequada, a última coisa que a gente precisa fazer é, caso a gente envie do jeito que está, vai ser enviado um arquivo em PDF de toda a planilha. E não é isso que a gente quer. A gente quer que envie apenas a aba relatório. Então, antes de enviar o e-mail, antes disso aqui ser executado, antes dessa linha de código ser executada, eu vou querer ocultar as outras abas e deixar apenas a aba relatório possível de ser visualizada e todas as outras ocultas. Com isso, quando o arquivo for enviado, vai ser enviado apenas a aba que está disponível para ser visualizada, no caso, relatório. Depois de enviar o e-mail, aí sim, a gente
tira aquelas abas que a gente ocultou e retorna ela para o estado natural, que é elas poderem ser visualizadas. Vamos ver como é que a gente faz? Vamos lá. Então, a aba cadastro, eu vou precisar esconder ela, então eu vou usar hide sheet e como isso é um método, coloco parênteses. A mesma coisa com a aba movimentações, hide sheet. E a mesma coisa com a aba gerador, hide sheet. Com isso, o que é que vai acontecer? Aqui temos a planilha, né? Então, o script vai ocultar a aba cadastro, vai ocultar a aba movimentações, ocultar a aba gerador e vai enviar apenas a aba relatório, que é o que a gente quer. A gente quer enviar um relatório e não uma planilha toda. E aí, após ser enviado, a gente vai agora colocar lá no código para que ele, eu chamo de desocultar, então ele desoculte a aba cadastro, não desoculte a aba auxiliar, eu errei aqui, desoculte a aba movimentações e a aba gerador de relatórios. Esse vai ser o procedimento do nosso script. Então, voltando para lá, após ser enviado o e-mail, que é esse método aqui, eu vou novamente colocar cadastro barra show sheet, ou seja, mostre a planilha, mostre a aba na verdade, movimentações show sheet, mesma coisa, mostre a aba movimentações e por fim a aba gerador, mostre a aba gerador. Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente colocou isso dentro de nenhuma função, então a gente precisa colocar isso dentro da função. Eu vou colocar isso aqui como função enviar. Enviar. Aí aqui eu vou colocar tudo isso que a gente acabou de escrever. Vamos nessa, deixa eu apagar essas linhas aqui. E aqui dentro eu vou colocar o que a gente acabou de escrever. Agora eu vou só corrigir a indentação e pronto. A nossa função enviar vai declarar algumas variáveis que vão ser usadas dentro desse objeto, que por sinal também está armazenado dentro de uma variável. Essa variável vai ser usada como argumento do método enviar e-mail, certo? Mas antes de enviar o e-mail, a gente vai ocultar algumas abas e após enviar o e-mail, a gente vai tornar essas abas disponíveis para visualizar novamente. Agora eu vou salvar o projeto. Projeto salvo. Agora vamos testar. Então, voltando aqui para a planilha, esse botão enviar, a gente precisa atribuir para ele a função, né? Então, enviar, ok. Deixa eu ver se o botão gerar está ok. Gerar também está ok. Então, vamos experimentar. Eu vou selecionar a categoria lanche. Na verdade, pode ser. Categoria evento, na verdade, vou gerar. Novamente pediu autorização, vou autorizar. Beleza, permitir. Agora sim, vamos apertar em gerar novamente. E vamos ver o relatório final. Está aqui, ó, as movimentações de eventos, né? Saldo de R$200. E agora eu quero enviar isso aqui por e-mail. Como é que eu faço? Eu volto aqui na aba gerador de relatórios, coloco a mensagem. Este é um relatório financeiro referente às movimentações realizadas para compra de lanches. Na verdade não é lanches, né? Então para participação em eventos. Deixa eu só corrigir essa formatação aqui, apertando aqui, né? Ajuste do texto, ajustar, pronto. Então a mensagem que eu vou mandar por e-mail é: este é um relatório financeiro referente às movimentações realizadas para participação em eventos. E para quem que eu vou enviar esse e-mail? Eu vou enviar para mim mesmo. Vou adicionar aqui o meu e-mail, tulio.damasceno.ufrn.edu.br. E pronto, coloquei aqui a mensagem, coloquei o e-mail do destinatário e agora sim,
vou apertar em enviar, uma vez que eu já atribuí a função enviar para esse botão, né? Quando eu apertar enviar, vai ser rodado um script. Eu não sei se vocês perceberam, porque foi bem rápido, mas a planilha, ela ocultou as colunas, me direcionou para a aba relatório, porque foi a que sobrou, por isso que eu estou nela agora, e logo em seguida enviou e-mail e finalizou desocultando as colunas que a gente determinou lá no script. E agora eu vou abrir meu e-mail, vamos ver se deu certo. Então, vindo aqui no meu e-mail, ó, olha o que apareceu. Um e-mail enviado por mim mesmo, por isso que ali está aparecendo um eu, com o assunto relatório financeiro, e quando a gente abre, olha o que aparece. Este é um relatório financeiro referente às movimentações realizadas para participação em eventos. E aqui, o que a gente tanto queria, que é o anexo com o nosso relatório no formato PDF. E aí, quando eu dou uma olhadinha, olha aqui, as movimentações referentes à categoria evento, que o nosso relatório lá da planilha conseguiu filtrar. Bom, galera, o nosso mini curso de AppScript chegou ao fim. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido e assim tenha adicionado uma nova ferramenta ao seu arsenal para se tornar um melhor solucionador de problemas. Se você teve alguma dúvida no desenvolvimento do projeto, deixa aqui nos comentários que eu vou estar ajudando, que eu vou estar tirando essas dúvidas. E não deixe de conferir o link para o repositório no GitHub, onde você vai ter acesso ao código completo para te ajudar aí no desenvolvimento do projeto que a gente fez hoje. Eu fico por aqui e a gente se vê numa próxima.